Bom dia, boa tarde, shalom, a paz, graça e paz para quem está chegando. Glória a Deus, aleluia. Tudo bem com vocês? Boa tarde, povo de Deus. Aleluia. Olá, Sheila, Oliver. Deus abençoe vocês. Boa tarde para quem está entrando. Aleluia. Graça e paz, minha irmã. Como você tá? Como vocês estão nesse feriado? Gente, eu tô tão perdida nos dias que eu nem sabia, eu nem me lembrava que era feriado. Perdida não, tô encontrada. Mas pra mim vai ser um dia que eu irei fazer as mesmas coisas, pra honra e glória do Senhor. Olá, Abner, a paz, tudo bem? Glória a Deus, aleluia. Então, os irmãos vão entrando. Eu quero iniciar a live. Em nome de Jesus, vencendo as batalhas. E nós vamos vencer todas. Porque quem está com a gente é vencedor. Amém? Então, eu quero iniciar já. Coisa hoje para falar. Amém? Glória a Deus, eu tô meio gripadinha. Mas amém. Vou ficar bem. Glória a Deus. Manhã e nessa tarde que iniciou, eu quero te consagrar, Senhor Jesus, essa live, as palavras que iremos falar aqui. Que o Senhor possa descer com os teus rios da glória, com a tua revelação, Pai. Com tudo que a gente vai falar. Senhor, nos capacita. Nos capacita, Senhor, na tua verdade, na tua palavra, na tua unção, no teu poder. Nos ensina, Senhor, a sermos parecidos com o teu Filho Jesus. Nos ensina, Senhor, a sermos pessoas melhores. Tira de nós, arranca de nós toda soberba do nosso coração, todo ego, toda ganância. Todo altar que nós levantamos para outros deuses, com D minúsculo. Arranca da nossa vida, Pai, e nos ensina a olhar para Ti, Te obedecer. Em nome de Jesus. Eu te consagro essa live, os telefones conectados, a vida das pessoas que estão aqui, que vão assistir agora, que vão assistir depois, Senhor. Que seja feita toda a Tua vontade. Que toda honra, toda glória seja dado a Ti, todo louvor, toda exaltação. Seja para Te glorificar, para Te honrar e Te exaltar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos avançar. Mamon ou Deus? Quem está governando o seu coração? Esse é o título do nosso estudo bíblico hoje. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente vem falando já desse assunto já desde a semana passada. Amém? Então, uma das maiores ilusões hoje da vida cristã é pensar que batalha espiritual acontece apenas nas áreas visíveis.
Deixa eu colocar aqui meu óculos. Muitas vezes ela acontece em lugares silenciosos do nosso coração. Então, existem pessoas que nunca se curvariam diante de uma imagem, mas vivem curvadas diante da necessidade de ter mais. Tem gente que diz assim, não, a idolatria é pecado, a gente não tem que idolatrar imagens, mas se curva diante das necessidades de ter mais. Então veja que coisa contraditória. Tem gente que diz assim, não, eu sirvo a um Deus, mas se curva a necessidades que tomam o seu coração. Existe pessoas que jamais declarariam que o dinheiro é seu Deus. Mas as suas decisões, preocupações, medos, prioridades revelam uma confiança que está nas riquezas do que em Deus. Não é verdade? Então, a verdade é que existe uma guerra constante pela confiança do coração humano. De um lado está Deus, que está chamando seus filhos para viver na fé, pela dependência e pela comunhão com Ele. Do outro lado está um sistema que ensina que segurança vem do dinheiro, da identidade, que vem de posses, de valor, que vem do status, e de felicidade, que vem do consumo. Então, essa é a essência daquilo que Jesus chamou de riqueza, quando falou sobre servir a dois senhores. Então, o inimigo não precisa necessariamente levar uma pessoa a abandonar a igreja para enfraquecê-la espiritualmente. Muitas vezes, basta fazer com que ela substitua a dependência de Deus pela dependência dos recursos, ou da necessidade de ter mais recursos. Por isso, a pergunta mais importante deste devocional de hoje, da quinta-feira, não é quanto dinheiro você possui. A pergunta é em quem você confia quando sente medo. Porque é nesse lugar que a gente descobre quem realmente governa o nosso coração. Então, Mateus 6,24 fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, Jesus já está ensinando aqui sobre dinheiro. Ele não está ensinando sobre dinheiro, ele está ensinando sobre confiança. Aquilo em quem você confia se torna o seu senhor. Aquilo que você determina, suas decisões, se tornou o seu senhor. Então, aquilo que controla o medo que você sente se torna o seu senhor. Então, muitas pessoas confiam em Deus enquanto tudo está indo muito bem. Mas quando surge uma crise financeira, que é a área que mais aflige as pessoas, uma perda financeira ou dificuldade, a pessoa entra em desespero. Porque ela descobre que sua confiança estava nas circunstâncias, não no Senhor. Então, tem muita gente que fala uma coisa, mas está preocupado com a falta de recurso. Então, o grande perigo das riquezas não é possuir dinheiro. O grande perigo é acreditar que o dinheiro pode fazer o que somente Deus pode fazer. O dinheiro pode comprar conforto, sim, pode nos dar uma vida melhor, mas não compra a nossa paz. Jamais vai comprar a nossa paz. Eu já tive muito dinheiro, mas eu não tinha paz. Eu não tinha tranquilidade. O dinheiro ele pode comprar uma casa, mas não compra um lar. Ele pode comprar um tratamento, mas não compra a vida. Ele pode comprar influência, mas ele não compra um propósito. Então, quando o dinheiro ocupa a confiança em Deus, quando o dinheiro ocupa o lugar da confiança em Deus, ele deixa de ser ferramenta e passa a ser o seu Senhor. Então, Jesus declarou claramente
que ninguém consegue servir a dois senhores ao mesmo tempo. E tem muita gente que está esquecendo isso. E a sua preocupação está exatamente nas dívidas, no que tem que pagar, no que tem que comer, no que tem que vestir. Então, em vez de Deus habitar ali, na confiança nele, normalmente a gente vive uma vida preocupada. Porque Mamon não está deixando você ter paz. O principado não está deixando você ter paz. E esse principado perturba a vida, principalmente dos cristãos. Então, a maior pobreza não é financeira. Lucas 12:15 fala assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, a gente vive uma geração que acredita que prosperidade significa acumular. Mas o reino de Deus ensina algo completamente diferente aqui. Existem pessoas que possuem milhões, mas continuam pobres. Pobres de paz, pobres de propósito, pobres de relacionamento, pobres de comunhão com Deus. Essa pessoa não tem um momento de comunhão com Deus. E tudo que ela faz, ela tem que estar indo atrás de pessoas, para as pessoas dar resposta a elas, dar revelação. Mas por quê? Porque ela não para um tempo do dia dela ali para falar com ele. E quando a gente não para um tempo para falar com ele, a gente fica na dependência de falar com Deus através de outras pessoas, sendo que Deus quer falar conosco diretamente. Existem pessoas que são pobres de alegria, pobres de identidade. Fala tanto em identidade, mas quando você vai conversar com essa pessoa, você vê que essa pessoa é totalmente dependente. Dependente de outras pessoas, dependente de atenção, dependente dos seus recursos. Então o mundo ensina que você é aquilo que você possui. Mas Jesus Cristo, ele ensina que você é aquilo que permanece quando tudo que possui é removido. Então a verdadeira pergunta hoje não é quanto existe na sua conta bancária. A verdadeira pergunta é o que existe dentro da sua alma. Porque há pessoas que enriqueceram financeiramente e empobreceram espiritualmente. Ganharam patrimônio, mas perderam a presença. Tem muita gente andando sem presença. E arrotando, dizendo que foi Deus que mandou dizer. Um dos grandes erros do cristão hoje é dizer que Deus mandou falar algo quando Deus não mandou. É quando você diz que o Espírito Santo mandou te falar quando ele não mandou. Tem pessoas que ganharam bens, mas perderam o primeiro amor. Ganharam reconhecimento, mas perderam a intimidade com Deus. A maior tragédia não é terminar a vida sem riqueza. É terminar a vida sem ter conhecido profundamente aquele que criou todas as coisas e que te vê. Amém? Então, quando o ter se torna mais importante do que o ser. 1 Samuel 16:7 fala assim: porque o Senhor não vê como vê o homem. E isso a gente esquece muito. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, uma das estratégias mais sutis do mundo é convencer as pessoas de que elas precisam provar seu valor. Provar através de roupas, de bens, de conquista, de rede social. Mas quem conhece realmente o que é identidade, que todo mundo fala hoje em Deus, não precisa viver tentando impressionar ninguém. Porque você sabe quem você é. Você sabe o Deus que fala diretamente com você. Você não precisa estar buscando outras pessoas para ouvir aquilo que Deus já revelou para você. Porque você tem comunhão com Ele. E aquilo que muitas pessoas procuram quando vão atrás de homens e mulheres de Deus, Deus fala diretamente com você. Quando você tem essa comunhão com Ele. Então o mundo está cheio de pessoas tentando parecer algo. Deus está procurando pessoas dispostas a ser algo. Então quem sabe quem é não precisa ficar competindo não. Não precisa se comparar. Não precisa comprar pertencimento.
para estar numa roda de pessoas, ou pertencer a algum lugar, ou algum ministério. Você não precisa construir uma imagem para esconder suas inseguranças. Quando a sua identidade está em Cristo, a gente deixa de correr atrás de aprovação das pessoas. E a gente passa a viver a partir da aprovação que já recebemos do Pai. Aí sim, o mundo vem contra você, mas você diz, não, vou continuar porque é isso que ele quer. Por isso o reino não nos chama para focar no ter. O reino nos chama para focar no ser. E hoje aquilo que você tem, porque aquilo que você tem pode mudar, mas aquilo que você é, Deus permanece. Amém? Então, eu quero falar aqui qual é a prosperidade que Deus realmente deseja para você. 3 João 1:2 fala assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então esse versículo aqui revela uma verdade poderosa para nós hoje. A prosperidade começa na nossa alma. Antes de prosperar suas finanças, Deus deseja prosperar primeiro o seu caráter, que foi o que a gente falou ontem. Primeiro Ele prospera o nosso caráter. Antes de prosperar os seus recursos, Deus deseja prosperar a sua mentalidade. Antes de prosperar os seus negócios, Deus deseja prosperar a sua comunhão com Ele. Então você vê que primeiro Ele faz você olhar para Ele, obedecer a Ele. Depois Ele prospera as outras áreas da sua vida. Muitas pessoas pedem crescimento financeiro. Eu creio que todo mundo aqui quer crescer financeiramente. Mas poucos pedem crescimento espiritual. Porque normalmente o financeiro está sempre em primeiro lugar. Poucos pedem discernimento, poucos pedem sabedoria, pedem transformação, poucos pedem transformação. Porém, quando a alma prospera, todas as outras áreas começam a encontrar equilíbrio. Mas uma alma desequilibrada não tem como Deus permitir uma prosperidade porque você se perde lá na frente. Eu estou falando isso por própria experiência própria. Porque eu vivi isso. E o Senhor precisava primeiro equilibrar a minha área espiritual, o meu discernimento, sabedoria. Precisava me transformar. Então, a alma saudável, ela aprende a administrar. Ela compartilha. Ela aprende a compartilhar, ela não é aquela pessoa que só olha para ela, que só quer ganhar, mas não olha para outra pessoa, que não abençoa a vida de outras pessoas. Ela aprende a perdoar, a confiar, a descansar. E isso é um equilíbrio espiritual. E uma alma saudável entende que não foi chamada apenas para ser abençoada. Ela foi chamada para ser uma bênção também. Uma bênção para abençoar outras vidas. Não fica só esperando a bênção vir. Ela transborda, ela é um rio que transborda. Aquilo vem para mim e eu transbordo na vida de outras pessoas. E isso é ser um rio. Rio que transborda. E não um mar morto. Que vem, você só fica esperando receber e você só acumula, só olha para você, mas você não transborda. Você está sendo um mar morto ou um rio que transborda. Por isso, a verdadeira prosperidade não é o quanto você consegue acumular. É o quanto Deus consegue transbordar através da sua vida. E isso é a verdadeira prosperidade. O quanto você transborda, você recebe e você dá. Ou você está só olhando para você. Está só pensando em você, está só pedindo, mas não faz nada por ninguém. Não pergunta se a pessoa está precisando de ajuda. Então, talvez o maior problema da nossa geração hoje não seja a falta de recurso. Talvez seja a falta de discernimento. Porque quando você tem discernimento espiritual,
Muitas vezes uma pessoa chega perto de você, ela não precisa nem abrir a boca. Você já entende que aquela pessoa ali precisa de ajuda. De ajuda, de oração, de recurso, de você abençoar ela com alguma coisa que você nem usa mais dentro da sua casa. Então, nós estamos cercados por uma cultura que nos ensina a confiar nas coisas, buscar validação nas posses e encontrar identidade no consumo. Mas Jesus continua fazendo o mesmo convite que faz há 2000 anos. Retire do trono tudo aquilo que tomou o lugar de Deus. Retire do trono a ansiedade. Retire do trono o medo da falta. Retire do trono a avareza. Retire do trono a necessidade de aprovação. Retire do trono a obsessão de possuir, de só você possuir, mas você não olha para outras pessoas, você não ajuda outras pessoas. Amém, André? Tá aí embaixo, tá? Se você deseja, faça de coração, será muito bem-vindo. E eu te agradeço de verdade. Então, retire do trono todo o seu desejo de só possuir e não olhar para o lado, não olhar para o seu irmão, não olhar para as pessoas com amor. Porque somente quando Deus ocupa o centro do seu coração encontramos a verdadeira liberdade. A liberdade de entender que o mundo está caindo ao meu redor. Pessoas estão falando mal. Pessoas estão se levantando. Pessoas estão fechando porta para você. Mas você tem uma paz no meio de todo esse caos, sabendo que Ele é quem está governando tudo. Ele é quem está comandando tudo. Ele é quem está cuidando de você. Ele está arrancando de você toda a avareza. Ele está arrancando de você todo esse medo da falta que você sente. Toda essa ansiedade do seu coração. Do medo da falta. Só quem arranca isso é Ele. Porque somente quando Deus ocupa o centro do nosso coração encontramos a verdadeira liberdade. Então o Senhor continua sendo Jeová Jireh, o Deus que provê. Esse nome Jeová Jireh significa isso. Cada nome do Senhor, a gente já falou numa live, o significado dos nomes de Deus. Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissim, Jeová Shalom, Jeová Mekadesh. Então Jeová Jireh significa o Deus que provê. O Deus que provê na sua vida. Por isso é tão bom a gente saber o significado dos nomes de Deus. Porque quando eu estou passando por um problema, eu sei como chamar Ele. Então, o Senhor continua sendo Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele continua sendo a fonte. O emprego não é a fonte. A falta de emprego também não é a fonte. O salário não é a fonte. Os negócios não são a fonte. As oportunidades não são a fonte da sua vida. Tudo isso pode ser instrumento e necessário, mas a fonte continua sendo Ele. O Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele é a fonte. Ele é a fonte que transborda na nossa vida. E a gente tem que ser a fonte que transborda na vida de outras pessoas também. Isso é ser fonte. Fonte de águas vivas. Eu recebo e eu também abençoo. Eu não sou um mar morto que só retém, que só olha para mim. A gente falou sobre o avarento. Uma pessoa avarenta, ela tem medo da falta. Ela tem medo do que pode faltar, ela vive preocupada. Ela só olha para ela. Mas ela não, quando Deus abençoa a vida dela, ela não abençoa a vida de outras pessoas. Porque ela tem medo da falta. Que aquilo vai faltar para ela. Então você se tornou um avarento. E você nem sabe. Então a fonte continua sendo Deus. A fonte não é o seu salário, não é o seu trabalho. E isso tudo é instrumento. Mas a fonte continua sendo Ele.
E quando a gente entende isso, a gente deixa de viver para acumular. E a gente começa a viver para transbordar. Eita, glória! Vou até dar umas palmas aqui hoje. Amém? Quando você entende isso, você deixa de viver só para acumular. E você começa a viver para transbordar. Eu não estou falando isso para vocês e vir me abençoar ou ofertar na minha vida. Não, se vier, será muito bem-vindo. Mas para você olhar para a vida das outras pessoas. As pessoas que muitas pessoas passam aí na sua vida, no seu dia a dia, e você não olha para elas com amor. E muitas vezes você pode olhar para a vida delas com amor e você não olha. Porque você está tão perturbado, com preocupação, com conta para pagar, com isso, com vizinho, com governo, com casa, com tanta coisa, e você deixa de olhar para as pessoas com amor. Você deixa de olhar para elas com olhar e querendo, não, você deixa de querer ser um rio de água viva que transborda e você só passa a olhar para si como um mar morto. Você só quer que as pessoas derramem sobre a sua vida, mas você não quer transbordar na vida de ninguém. E isso, Mamon, vai tomando o seu coração para você, em vez de você. Amém, Irã. Deus abençoe sua vida. O Senhor tem me ensinado muito a olhar para as crianças, que é o futuro da nossa geração. Para a gente olhar para as crianças. Para a gente olhar para as pessoas, principalmente para as crianças, com um olhar de amor, de misericórdia, de ajuda. Porque o que é que Satanás está fazendo na cabeça das crianças? Através das redes sociais, através dos jogos. O que é que Mamon está fazendo na cabeça das crianças? Fazendo as crianças crescer, achando que elas têm que viver perturbadas, correndo atrás de dinheiro, de trabalho. E quando crescem essas pessoas, essas crianças que hoje são crianças, elas crescem ansiosas, depressivas, estressadas, achando que elas têm que viver como elas estão vendo ali os parentes delas crescer, porque os parentes estão vivendo essa vida louca. E aí crescem crianças frustradas, revoltadas, depressivas. Se você tirar o telefone dela, ela grita. Já vi crianças que se você tirar o telefone da criança, a criança começa a gritar. Parece que vai bater nos pais. Mas isso é culpa de quem? Dos pais, primeiramente, que permite, que não ensina. E aí, o que é que Mamon faz? Mamon só entra através dessas brechas. E lá na frente, quando a criança cresce, que ela cresce destruída emocionalmente, aí vem buscar tratar problemas, ou muitas vezes, algumas tentam tirar a própria vida. Então, Deus tem me levado a olhar para a vida das crianças hoje com um lado que eu nunca tinha olhado. Com um amor e um cuidado que eu nunca tinha olhado antes. Porque as crianças é o nosso futuro. Amém, Valquíria. Glória a Deus pela sua vida. Então, que as crianças não cresçam, em nome de Jesus, pessoas ansiosas, só pensando em trabalho, em produzir, em olhar para o dinheiro. Só achar que a vida é isso. Só que elas aprendem agora, enquanto elas são crianças. E elas só replicam aquilo que elas veem dos pais. A criança, ela cresce por exemplo. Não é você reclamando e falando. Você pode falar, mas eu era uma criança que meus pais falavam, entrava aqui e saía aqui. Eu só replicava aquilo que eu via. Então é você que vai fazer essa criança crescer nos caminhos corretos, ou vai ser uma criança, em nome de Jesus não vai ser, mas ou vai ser uma criança depressiva, estressada, ansiosa.
só olhando para recurso, recurso, recurso. Tem que produzir, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas completamente ferida por dentro. Completamente destruída por dentro. Amém? Glória a Deus. Então, para finalizar, eu quero fazer uma oração sobre esse assunto que a gente está falando. Deixa eu bloquear aqui. Um abençoado. Pronto, não vai perturbar mais não. Eu quero fazer uma oração e que o Senhor possa nos mostrar quais são as áreas que a gente está se perdendo. Porque a gente só está olhando, muitas vezes, e obedecendo à ansiedade e ganância do nosso coração. E deixando de olhar para as pessoas com amor, olhar para as crianças, deixando de ser fontes de água viva. E a gente está sendo apenas um mar morto. Só quer receber. Só quer pra gente. Só quer ganhar. Mas não quer abençoar. Não quer ajudar. Amém? Glória a Deus. Pai amado, hoje eu me coloco diante da tua presença e peço que sondes profundamente o nosso coração. Revelo tudo aquilo que tem ocupado o lugar que pertence somente ao Senhor. Que a minha confiança não esteja nas riquezas. Corrige-me. Se minha identidade estiver nas coisas que possuo, no dinheiro, na busca por mais, transforma-me. Se meu coração estiver preso ao medo da falta, ensina-me a confiar na tua provisão. Eu renuncio toda mentalidade de escassez, toda ansiedade excessiva, toda avareza e toda dependência das coisas materiais. Ensina-me a viver pela fé e não pelo medo. Prospera a minha alma, forma em mim um coração generoso, maduro, obediente e sensível à tua voz. Que eu nunca troque a tua presença por conquistas temporárias. Que a minha vida seja marcada não apenas por bênçãos recebidas, mas por uma intimidade profunda contigo. Tu és Jeová Jireh, o Deus que provê, a minha fonte, o meu sustento, a minha segurança. Em nome de Jesus. E mostra em mim hoje quais são as áreas que eu estou deixando de olhar para Deus, para ti, Senhor. E estou olhando apenas para dinheiro, produção e ganância. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que Deus possa mostrar a você, hoje, quais são as áreas que você está se perdendo, porque você só está pensando em produzir, porque você muitas vezes está vivendo uma pessoa ansiosa, preocupada, que vive triste, mas o seu olhar está sendo só na produção, produção, produção. Mas aquilo que realmente pode resolver todas essas questões, você não está olhando para aquele que pode resolver. E é aí que a gente se perde, quando a gente deixa de olhar para o que Deus quer e a gente olha para o que o nosso coração quer, porque o nosso coração é enganoso. As nossas emoções sempre vão querer algo que alimente a nossa alma. Porque a gente vive ansioso, porque a gente vive estressado, porque a gente vive só olhando por mais dinheiro, mais produção, mais contatos, mais ligação. A nossa alma olha para isso. Aí Deus nos ensina uma coisa totalmente diferente. Mas quem alimenta é você. Você está alimentando a sua ansiedade, o seu desejo de mais produção, ou você está alimentando aquilo que Deus quer? Ah, Heloísa, mas eu não sei o que Deus quer. Então fala com Ele. Ora. Enquanto você não orar, você não vai saber o que Deus quer. Enquanto você não disser, Deus, me mostra o que o Senhor quer de mim. Mas enquanto você não orar e ficar só procurando pessoas para orar pela sua vida e você mesmo não procura uma intimidade com Ele, você nunca vai saber, porque você está dependendo de pessoas, não de Deus. É bom sim a gente receber uma oração, a gente receber um direcionamento, não é ruim, é bom. Mas você também pode procurar esse relacionamento com Ele. E você só vai ter quando você procurar.
Porque quem procura acha. Mas é você. É você dizer, não, eu vou procurar realmente entender o que é que está acontecendo, como eu posso mudar essas coisas na minha vida. Enquanto mais você ora, mais contato com ele você vai ter, mais amizade, e ele vai se chegar a você. Mas quanto mais dependência nas coisas, no seu trabalho, nas coisas que você faz, na força do seu braço, mais você vai se tornar uma pessoa doente. Eu não estou profetizando aqui, tá? Mas eu estou dizendo porque é assim que acontece a vida. Aquilo, enquanto mais que você coloca a sua energia, vai crescer. Se você coloca a sua energia no seu trabalho, na sua produção, na sua preocupação, aquilo vai crescer na sua vida. E você vai se tornar uma pessoa doente, depressiva, estressada, atormentada. Você não vai ter paz. E é o que o mundo hoje precisa, se chama paz. Quando você encontra essa paz, você consegue fazer tudo com leveza. Porque o mundo pode estar caindo, mas existe uma paz dentro de você que só Deus pode te dar. Amém? Glória a Deus. Então, fiquem com essa palavra de hoje. Que Deus abençoe vocês nessa quinta-feira. E amanhã nós voltamos para mais um assunto. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Se você puder, compartilhe essa live com outras pessoas. Semeie na vida de outras pessoas aquilo que nós estamos aprendendo. Seja uma pessoa que olha para as pessoas com olhar de amor. Não com olhar de julgamento, não com olhar de ganância. Enquanto mais você olha com esse olhar, mais Deus abençoa a sua vida. Porque se Deus é uma fonte de água viva, seja você também uma fonte de água viva. Aquilo que você recebe, você transborda. Aquilo que você aprende, você passa à frente. Aquilo que Deus te deu, você também abençoa outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe vocês nesse dia. E até amanhã, se Deus quiser.